O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, filiou-se ao PSB. Durante o discurso, teve todo um evento e o discurso do próprio ex-governador, Alckmin fez a defesa enfática de um antigo rival, o ex-presidente Lula. Alckmin é cotado para ser vice de Lula numa eventual chapa para essas eleições. Vamos então acompanhar um trecho desse discurso. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. É isso que estamos vendo mesmo, o discurso de Alckmin ao PSB e essa possibilidade, de estar junto ao ex-presidente Lula nessa caminhada presidencial. Esse discurso de Alckmin no ato da filiação não foi bem visto entre os dirigentes do seu antigo partido, o PSDB. Segundo a apuração da âncora da CNN, a Daniela Lima, o gesto de Alckmin, que colocou Luiz Inácio Lula da Silva como um espelho da democracia, foi tratado internamente no PSDB como canalice. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, também criticou essa filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. Ciro afirmou que a presença de Lula e Alckmin na mesma chapa é um conchavo vergonhoso. Bruno Salles, trouxemos as informações, vamos agora à opinião. Essa decisão de Alckmin de se filiar ao PSB foi acertada? Pode mudar o cenário da eleição presidencial deste ano? Elisa, com certeza pode e deve mudar o cenário, Esse é um gesto, Elisa, que ele é feito de dois lados, De um lado, um antigo adversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se aproxima dele, e do outro, um gesto do próprio Lula e do Partido dos Trabalhadores, que recebe para uma aliança, provavelmente receberá para uma aliança, Ainda não temos a candidatura nem do presidente nem do vice, mas, ao que tudo indica, vai receber esse antigo adversário para formar uma chapa que é uma frente democrática, É uma frente que tem como objetivo manutenção de estruturas básicas do tecido democrático. Veja, Elisa, é engraçado, porque eu lembro nas eleições de 2014, eu vi amigos discutindo aquela polarização muito forte. Talvez 2014 tenha tido uma polarização e os ânimos arraigados até maior do que 2018, Naquela eleição entre Dilma e Aécio, e tinha uma polarização e se brigava e você via amizades sendo desfeitas, mas aquelas discussões eram discussões dentro de um espectro. Dentro de determinados assuntos, eram assuntos econômicos, eram alocação de recurso. Olha, eu acho que o Bolsa Família é um programa social. Não, eu acho que o Bolsa Família acaba sendo populismo. Eu acho que a gente precisa investir mais em educação e fortalecer as nossas estatais. Não, eu acho que tem que ser privatização e deixa que o Estado vai lidar com isso. Eram discussões programáticas dentro de um determinado espectro, o espectro democrático. Quando vem o Bolsonaro, tudo isso muda. As discussões que você vê com os militantes do Bolsonaro, elas não são parecidas com aquela entre PT e PSDB, porque esse tipo de discussão sequer existia entre tucanos e petistas. Tucanos e petistas jamais discutiram se era importante manter a democracia, se era importante manter o STF aberto, se era importante manter o Congresso aberto.
se era importante manter a liberdade das nossas instituições sem intervenção, sem aparelhamento. Isso nunca foi discussão. Isso nunca esteve na pauta. E quando nós percebemos isso em 2018, aonde estava chegando essa discussão, foi que petistas e tucanos, antigos adversários, viram, olha, as nossas diferenças não eram tão grandes assim. As nossas intrigas, as nossas brigas, no final, pareciam um ajuste fino, perto dos desafios que nós vamos enfrentar agora com esse discurso bolsonarista, que é um discurso que fala em levar os inimigos políticos para a ponta da praia, referência ao lugar em que se levavam os dissidentes políticos na época da ditadura. Discurso que fala sobre fechar o Congresso, discurso que fala que a ditadura matou pouco. Tudo isso, palavras que saíram da boca do presidente da República, antes ainda de ser presidente da República, o que faz com que as pessoas não podem dizer, eu não sabia. Né? Nós estamos em uma quadra, Elisa, em que essas diferenças acabam unindo antigos adversários, coisas que já aconteceu várias vezes na história do Brasil, né? Que fez com que Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, inimigos ferinos, junto com João Goulart, cuja deposição se deveu muito aos discursos acalorados e à atuação do governador Carlos Lacerda, antigo jornalista, que também esteve ali no centro da deposição e do suicídio de Getúlio Vargas, estivessem juntos mais uma vez. Que fez com que Getúlio Vargas estivesse no mesmo palanque que o Luiz Carlos Prestes, depois dele ter, inclusive, mandado a esposa de Luiz Carlos Prestes para a Alemanha nazista, onde ela acaba sendo assassinada por ser judia nos campos de concentração. São nesses momentos históricos em que essas diferenças têm que ser deixadas de lado. E é claro que dentro do PSDB, que já não é o PSDB de Geraldo Alckmin há um tempo, que não é o PSDB social-democrata que a gente via lá atrás, isso vai ser visto com maus olhos. É um PSDB hoje em dia que tem como principal força o governador do estado de São Paulo, João Dória, que, inclusive, é uma pessoa que é acusada de ter traído Geraldo Alckmin. Então, se o PSDB de hoje não apoia o Lula, não apoia essa chapa, e é legítimo que não apoia, é legítimo que tenha a sua própria candidatura, e isso não quer dizer que essa candidatura não seja uma candidatura forte e democrática. Para encerrar, Elisa, nós temos algumas candidaturas nessa eleição, algumas mais viáveis, algumas menos. Nós temos Lula, nós temos essa chapa, possível chapa Lula-Alckmin, nós temos Ciro Gomes, Simone Tebet, talvez, o próprio Dória, Janones apontando aí, né, um parlamentar que aponta aí como possível candidato. Todas essas candidaturas, elas estão no campo democrático, elas têm algo em comum, que é o prestígio pelas instituições, pela democracia, pelo Estado de Direito, como sempre posto, algo que a gente nunca discutiu. Bolsonaro é diferente. E essa união, essa frente democrática, se deve exatamente a isso. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.